Olá. Boa tarde. Obrigado por terem vindo a mais um meetup da nossa comunidade. É o 7º já. Algumas caras bastante repetentes, algumas caras novas. Hoje temos a novidade de fazer o nosso meetup em conjunto com o primeiro meetup de uma nova comunidade de DevOps, que vão já apresentar de seguida. Para quem já cá está, já sabe como é que vai funcionando, para os restantes nós vamos explicando. Quem ainda não tirou, está aqui a password, se precisarem, né? E aproveitarem, ok? O Eduardo Piago vai então começar por apresentar e falar um bocadinho sobre a nova comunidade de DevOps. Já há problemas de incompatibilidade entre os Macs e o Windows. Há problemas. Boa tarde a todos, meu nome é Eduardo Piago. Obrigado pela apresentação. Estou aqui para apresentar um novo grupo à nossa comunidade da DevOps Porto, cujo slogan é tentar construir a ligação entre o desenvolvimento e as operações. Quem é que nós somos? Esta ideia começou comigo, com o Miguel Alho, depois o Filipe e todos se foram juntando no meio do caminho, com o Miguel David. Trabalhamos como software engineers, somos do norte de Portugal e temos um interesse comum que nos liga ao DevOps, aos seus valores, à sua cultura e às suas práticas. E é isso que nós queremos fazer, discutir esses valores, essas práticas, basicamente construir a ligação entre o desenvolvimento e as operações, entre sysadmin e programadores, entre o negócio e a realização do negócio, entre comunidades, e aproveito para agradecer ao Agile Connect esta oportunidade e fazer esta parceria, a nossa primeira parceria, fazer ligação com as diferentes empresas e, ao fim e ao cabo, fazer ligação entre pessoas, porque, ao fim e ao cabo, quem define o sucesso ou o insucesso das coisas são as pessoas. A nossa missão é promover o crescimento deste grupo, desta comunidade, através da discussão dos tópicos associados ao DevOps e tudo que rodeia, e também transmitir e partilhar alguns conhecimentos nesta área. Obviamente, toda a gente é bem-vinda, quer para apresentar, quer para fazer parte da comunidade ou do nosso grupo, basta aparecer para nos encontrar. Estamos no Meetup, estamos no Twitter e temos um Slack onde podem juntarem-se e partilhar os vossos pensamentos, as vossas ideias. E assim, por mim. Obrigado pela vossa atenção. Eles estão aqui, eu consigo. Eu sei que é uma cena que se puxa para lá e faz aparecer coisas, mas eu não sei fazer isso. Ok, pronto. O Manuel Paes veio diretamente de Madrid, acabou de chegar, ou quase, para vir aqui falar neste meetup, de um tema que vai aparecer ali. Está ligado com DevOps, certeza. Não era de mim, era do Marco. Estatísticas. Quem é que está aqui que já esteve em algum meetup dos anteriores? E quem é que está aqui que é a primeira vez que vem a um dos nossos meetups? Nossos? Metade. Interessante. Ok, pronto. Então, Manuel Paes vai falar sobre The Unsurprising Truth about
Development Center. É isso que eu ia dizer. Ok. E agora vou-me sentar a prestar um bocadinho. Estripei. Spoilers. Realmente, a parte da integração está, portanto, funcionou, cada um na sua máquina funcionou muito bem. Depois a parte da investigação. Obrigado, desculpa lá, pequeno problema técnico. Antes de mais, queria agradecer aos organizadores por terem convidado. Espero estar à altura do primeiro Meetup DevOps Porto. Que haja muitos e com muito sucesso. Eu sou um dos co-organizadores do DevOps em Lisboa. Já fizemos 7, 8 meetups e tem corrido bastante bem. As pessoas estão-se a conhecer e a partilhar experiências e isso é muito gratificante. Eu trabalho com uma pequena consultora inglesa chamada Scout & Thatcher. Portanto, ajudamos clientes a adotar DevOps, Continuous Delivery, Cloud e esta apresentação é um bocadinho baseada nisso e também no trabalho que eu faço como editor da InfoQ. Não sei se as pessoas aqui conhecem, sabem o que é InfoQ. Ok, não quis explicar muito. Basicamente é um site de notícias técnicas e artigos, apresentações e sobre várias áreas, desde programação até a parte de DevOps, que é onde eu estou. E pronto, e todos os dias há novidades e artigos, etc. DevOps é interessante porque não há uma definição do que é DevOps, ou há muitas definições. Eu gostava de começar por comparar também um bocadinho com onde estamos com o Agile. Não sei se toda a gente está familiarizada com esta curva. Quem é que já viu isto? Ok. É uma curva que representa a adoção de um novo paradigma ou de uma nova tecnologia importante e basicamente passa por várias etapas em que os innovators, os inovadores, normalmente são os primeiros a olhar para aquela tecnologia, por exemplo, os containers, as primeiras pessoas começaram a usar aquilo quando apareceu. Depois os early adopters veem que, ok, já o pessoal a usar isto tem algumas vantagens, saber como é que eu posso usar para ter também vantagens competitivas. E depois há ali uma espécie de buraco negro, que é o salto entre uma tecnologia, um paradigma começar a ser mais popular, ou começar a ser adotado e realmente chegar a uma maioria. E há muitas tecnologias também que acabam por cair ali e não avançar para uma maioria. E depois vem a late majority, aquelas organizações que, ok, percebem, estamos um bocado atrasados, temos que correr atrás do prejuízo e ver como é que realmente vamos adotar esta tecnologia ou este paradigma. E depois os laggards, que basicamente são aquelas pessoas que estão no seu mundo, nem sequer olham pela janela e pronto. E muitos deles, se realmente é uma coisa importante que eles estão a passar ao lado, podem acabar até por ficar sem o próprio negócio. Ok? Então, isto é a minha ideia. Isto não é baseado em nenhum estudo científico nem nada, é só a minha ideia de onde é que estamos agora. Eu acho que o Agile, mesmo em Portugal, já está na fase dos laggards. Embora eu ainda veja alguns clientes que nem sequer começaram Agile, mas já são muito raros. E até as pessoas, clientes deles, é que pedem para eles mudarem, que é interessante. E o DevOps está numa fase, obviamente depende de país para país, mas acho que está ali a dar o salto para uma maioria. Já se vê muita coisa na internet onde se fala de DevOps, já como se fosse um termo comum, e muitas ofertas de emprego, muita gente a pôr DevOps no currículo. Portanto, acho que estamos aí. A questão de DevOps é que, por exemplo, o Agile, também quando começou, em 2002, 2003, as pessoas, havia os princípios do Agile, mas se calhar muita gente não sabia na prática o que é que isto quer dizer, o que é que eu vou alterar na minha maneira de trabalhar para ser mais Agile. E quando se começou a propagar o Scrum, veio ajudar bastante no sentido que está ali um grupo de métodos e de cerimónias que ajudam a começar. Obviamente ser Agile não é só fazer Scrum, mas há ali uma certa prescrição que ajuda bastante. E o DevOps não tem isso.
E há quem diga que o DevOps sofre por não haver uma definição de como é que se adopta, como é que se torna DevOps. Eu acho que tem mesmo de ser assim, porque DevOps é muito contextual. Eu costumo dizer que DevOps a cultura come DevOps a pequeno almoço, ao almoço, qualquer hora. Porquê? Porque a cultura de uma organização é muito mais forte do que eu chegar lá e dizer, ok, ou alguém chegar à empresa, ok, DevOps é espetacular, vamos adotar aqui estas novas ferramentas, esta maneira de trabalhar e vamos ser DevOps. Isso não funciona, porque se as equipas estão isoladas, não falam umas com as outras, se têm motivações diferentes, por exemplo, a equipa de operações está motivada para não haver falhas em produção e os desenvolvedores estão motivados ou estão pressionados para entregar mais features cada vez mais rápido, há aí um conflito e não é só por dizer, ok, agora vamos ser DevOps que isso vai alterar, demora bastante tempo. E há vários aspectos a considerar quando estamos a pensar adotar DevOps ou ter uma cultura DevOps. Por exemplo, o próprio perfil da organização. Eu gosto desta classificação, isto não é para levar literalmente, obviamente nenhuma empresa está exatamente aqui nesta coluna ou no meio, ou onde seja, é uma mistura. Mas dá uma percepção do tipo de organizações que existem. Aqui do lado esquerdo, aquelas organizações muito orientadas, muito hierárquicas, muito controladas pelo poder, em que há pouca margem para as pessoas terem autonomia, para tomarem decisões, para falharem e aprenderem. Depois, no meio, temos organizações que já são um bocadinho mais estruturadas, orientadas a regras, digamos, ou seja, têm procedimentos comuns, as pessoas sabem melhor o que é que têm de fazer, mas mesmo assim não há muita liberdade. Okay? E do lado direito, as organizações generativas, em que realmente já está embebido na cultura uma forma de trabalhar que envolve muita colaboração, que as pessoas tenham autonomia para tomar decisões dentro de certos limites e não serem culpabilizadas quando ocorrem erros. E porquê que isto é importante? Porque numa organização que seja orientada pelo poder, pela hierarquia, apenas, realmente o que está aqui nesta coluna, isto traduz-se naqueles anti-patterns, anti-padrões DevOps, que é a cultura de apontar o dedo, em português, de eu faço as minhas coisas e quando terminar entrego a outra pessoa, portanto tudo o que correr mal depois não tem nada a ver com isso, é outra pessoa. Resistência a mudar, eu faço as coisas sempre da mesma maneira, que eu já conheço, estou confortável e não quero tentar adotar uma maneira nova porque se calhar vou descer na minha produtividade, vou estar fora da minha zona de conforto e há essa resistência. E finalmente, falta de colaboração, que pode acontecer dentro de uma equipa, é mais raro, embora haja equipas disfuncionais, mas principalmente entre equipas, haver falta de comunicação, colaboração. E esses antipadrões resultam muito, na minha opinião, do perfil da organização. Okay? Por outro lado, não é a única coisa que pode afetar o sucesso em adotar DevOps. Mesmo uma organização que seja muito aberta à colaboração e com que as pessoas tenham autonomia, podem as equipas não estar estruturadas de uma forma que seja o mais apropriada possível para DevOps florescer. Vamos pegar um exemplo. Se temos uma startup apenas com uma equipa multifuncional que tem um produto e nessa equipa tem pessoas que sabem da parte de desenvolvimento e tem pessoas que sabem da parte de operações e de testes e de qualidade, este modelo, que é quase o Nirvana de DevOps, que é uma equipa multifuncional que tem todas as capacidades para fazer desenvolvimento e entrega, entrada em produção e manutenção de uma aplicação ou de um sistema por ela própria. Okay? Isso funciona muito bem para uma empresa muito pequena. Agora, imaginemos que essa empresa lança outro produto. Okay? Podemos talvez replicar o mesmo modelo, ter duas equipas, em que cada equipa tem todas as capacidades para
gerir todo o ciclo de vida dos sistemas. Mas se começarmos a ter 3 produtos, 4, 5, começamos a ver que deixa de ser tão eficiente. Porquê? Porque cada uma destas equipas, se calhar, estão a fazer a mesma coisa de maneiras diferentes, com ferramentas diferentes. Por um lado, tem mais autonomia, cada equipa, mas por outro lado, há ali uma repetição e dos mesmos procedimentos, das mesmas necessidades, sem uma eficiência. E ao mesmo tempo também torna-se mais difícil uma pessoa, por exemplo, estar na equipa 1, passar para a equipa 2, porque vai ter que aprender uma data de conceitos novos ou de ferramentas que não usava na sua equipa. Portanto, o que eu quero chegar é, não só a estrutura das equipas é importante, como também a evolução. Essas estruturas devem ir sendo repensadas à medida que o contexto muda. E, por exemplo, neste caso, se calhar já faz sentido mudar para outro tipo de estrutura de equipas, em que temos uma equipa mais de ops, de operações, mas que funciona como infrastructure as service, ou seja, essa equipa o que está a fazer, ou o que pode fazer, é fornecer serviços para as equipas de desenvolvimento. Mas são serviços self-service, ou seja, equipas de desenvolvimento, por exemplo, serviços de monitorização, de fazer o deployment, de continuous delivery. As equipas de desenvolvimento continuam a ter que ter esse conhecimento de operações, como é que eu faço a monitorização, o deploy, que é aquela ali a bolinha verde, DevOps. Continuam a ter que ter esse conhecimento e essa responsabilidade, mas a outra equipa azul está lá para ajudar e para retirar um bocado do fardo de ter que desenvolver esses serviços. E no fundo, o que esta equipa de operações faz é desenvolver uma espécie de uma plataforma que tem embebida a maneira de trabalhar das equipas de desenvolvimento, de certa forma, e fornece esses serviços. Okay? Isto era para dar um exemplo, porque é que a estrutura das equipas é importante e convém ir repensando à medida que se vai evoluindo. E aqui, portanto, esta estrutura que vimos aqui é mais fácil também escalar quando começamos a ter mais equipas de desenvolvimento e, bem, eventualmente precisaremos de mais pessoas dentro da equipa do meio, mas o modelo continua a ser o mesmo. E aqui um bocadinho de publicidade, espero que não seja enganosa. Nós temos um site chamado DevOps Topologies, onde fomos documentando estes diferentes tipos de topologias que fomos vendo, que achamos que funcionam e em que contexto. Contexto é a palavra-chave aqui na minha apresentação, sempre pensando qual é o contexto e o que é que faz sentido ou não. E também tem antipadrões de como organizar equipas de coisas que não funcionam tão bem, ok? Estava com outra apresentação, portanto vou deixar quem tiver interesse ir dar uma vista de olhos e estão à vontade para comentar ou sugerir outras estruturas que não estão ali representadas. Ok, vou então entrar em coisas mais práticas. Normalmente as pessoas, por exemplo, para o Scrum foi necessário, se calhar na maior parte das organizações, que houvesse já um buy-in, que fosse os managers introduzir o Scrum no desenvolvimento. Depende, mas muitas vezes isso aconteceu, porque já implicava uma alteração muito grande da maneira de trabalhar. Pelo menos se as pessoas vinham do Waterfall, para Scrum era muito diferente. Com o DevOps isso não é bem assim, e há um padrão que se tem visto. Por exemplo, há uma conferência chamada DevOps Enterprise, em que vão empresas bastante grandes, e bancos, e seguradoras, etc. E o padrão, mesmo nessas empresas grandes, e às vezes muito hierárquicas também, é das equipas de desenvolvimento, produto, começarem a adotar novas práticas dentro da autonomia que elas têm, essas práticas darem bons resultados e depois a gestão e os managers, ok, isto está a funcionar, vamos pegar nisto e escalar para o resto da empresa, para o resto do departamento. Então, é bom começar bottom-up, não é? Dentro das nossas possibilidades, nas nossas equipas, começar a adotar práticas DevOps ou que nos ajudem a colaborar melhor. Okay? Então,
Aqui esta tabela, isto foi um inquérito que nós fizemos na InfoQ, em que perguntámos à comunidade quais são as práticas de DevOps que foram mais bem sucedidas na vossa organização. E não sei se conseguem ver daí os resultados ali do lado direito, mas houve uma coisa interessante. Alguém vê ali algum padrão naqueles resultados? Essencialmente, nenhum deles chegou a 10% dos votos, ou seja, não houve nenhuma prática que sobressaísse muito. O que é que isto quer dizer? Que estas práticas que estão aqui não são boas ou não são adequadas? Não necessariamente. Mais uma vez, é uma questão de contexto. Certas práticas fazem sentido para um contexto e uma maturidade específicas, e noutro contexto podem não fazer sentido ou podem até ser negativas. Vou dar um par de exemplos, ok? Depois já voltamos a esta tabela. Uma das coisas, principalmente ao início, quando começou o movimento DevOps, que se falava era da questão dos developers terem acesso à produção e poderem fazer deploys de sistemas em produção, e em geral isso é bom, ou seja, obviamente tendo as medidas de segurança necessárias para que isso possa ser feito, mas em geral leva a que os developers tivessem mais responsabilidade sobre o estado das aplicações ao entrar em produção. Mas, por exemplo, pensemos, estamos num banco, imaginando que há um alerta durante a noite de uma tentativa de fraude, sei lá, muitos requests seguidos de tentativa de login numa conta, por exemplo. Se tivermos automaticamente configurado para chamar os developers quando há esse alarme, eles até podem perceber o que é que está a haver um problema, ajudar um bocadinho, mas se calhar é mais importante que as pessoas que tenham um conhecimento de segurança mais avançado que estejam lá primeiro. Portanto, há sempre um contexto e é preciso sempre pensar o que é que faz sentido nesse contexto. Outro exemplo, não sei se alguém já ouviu falar de post-mortems, blameless post-mortems. Isto foi popularizado pela Etsy, que é uma... Quem conhece a Etsy? É, assim, pondo simplisticamente, é como uma Amazon, sobretudo nos Estados Unidos já são bastante grandes, mas o que eles vendem, o que as pessoas vendem lá, são produtos de artesanato, fabricados manualmente pelos próprios vendedores. E eles preocupam-se muito com a questão de incidentes em produção, e o que eles fazem é, o post-mortem é uma reunião depois de ter havido um incidente mais ou menos importante em produção, depois de já ter sido solucionado. Eles juntam toda a gente e analisam o que é que se passou e tentam perceber o que é que podem melhorar. E isto soa muito bem e em geral é uma boa prática, mas assim, na Etsy eles também têm montanhas de informação. Eles têm informação sobre o próprio incidente, o que é que aconteceu, que medidas é que foram tomadas para resolver o incidente, qual era o estado da aplicação e dos sistemas nesse momento, logs, tudo e mais uma coisa, etc. Ou seja, é importante ter, neste caso, essa informação tem que estar disponível antes de fazer o post-mortem, porque senão o que é que vai acontecer? O resultado vai ser este, que é, mesmo sem ser intencionalmente, não quer dizer que seja as pessoas a tentarem pôr a culpa, mas sem ter a informação, se a organização não tem ainda logging adequado para as aplicações, não está a monitorizar as aplicações em tempo real, não guarda informação sobre o que é que se passou no incidente e que medidas é que foram tomadas, fazer um post-mortem pode ser negativo, pode ainda sublinhar mais uma cultura de blame, de apontar o dedo, porque não temos os dados para nos contradizer e para nos levarem mais próximo da realidade, o que é que realmente aconteceu. Não sei se neste momento estou-vos a confundir ainda mais, porque estou a falar de práticas, depois estou a dizer, mas neste contexto pode não funcionar, no outro pode funcionar. Vamos tentar ver algumas coisas mais, mais fáceis de aceitar como boas práticas em geral. Aqui neste inquérito nós vimos também que mais ou menos 25% dos votos iam para práticas relacionadas com estes temas.
fundo, o que é alinhar as pessoas de operações com os desenvolvimentos. Obviamente também cabem aqui as pessoas de qualidade, as pessoas que estão envolvidas com segurança, no caso de bancos, pessoas de compliance, de garantir que estão de acordo com as regras e as leis, etc. Toda a gente que está envolvida no ciclo de desenvolvimento e entrega da aplicação. Mas em particular, entre operações e desenvolvimento, é alinhar o trabalho, ter visibilidade sobre o trabalho completo ao longo do ciclo de vida completo, que não acaba quando se entrega em produção, porque a aplicação continua viva em produção e precisa de manutenção e precisa que haja visibilidade do trabalho que está a ser feito durante todo o ciclo de vida, para toda a gente. E depois, muito importante, é que todas as pessoas partilhem as mesmas responsabilidades e os mesmos objetivos, porque muitas vezes acontece a equipa de operações está a ser incentivada, como eu disse antes, a ter menos falhas em produção, a desenvolvimento está a ser incentivada a entregar mais features e isso está em conflito. Ou seja, os objetivos têm que ser comuns a todos. Okay? Isto são os resultados do inquérito, ou seja, pessoas cujas organizações já passaram por isso, realmente mencionam isto como um dos aspectos mais importantes. Alinhar esses dois mundos que muitas vezes estão divididos. Outras práticas que vimos também estavam bastante altas na tabela. Estas duas, que é a equipa de desenvolvimento de produto ser responsável pelo deploy em produção, não só nos outros ambientes, mas também em produção, e por monitorizar a aplicação em produção. Que efeitos é que isto tem? O primeiro efeito permite reduzir o cycle time, o tempo entre começar o desenvolvimento de uma feature até que realmente está a ser utilizada pelos nossos clientes, porque é a mesma equipa que tem o ownership de todo o ciclo, desde que se começa a desenvolver a aplicação ou uma feature até que entra em produção. Por outro lado, dá às equipas de desenvolvimento uma perspectiva muito mais realista do que é que as equipas de operações normalmente fazem, em termos de problemas é que eles encontram quando as aplicações não conseguem fazer o deploy, a instalação tem problemas, depois há problemas em produção, questões de escalabilidade, performance, e portanto estas equipas de desenvolvimento estão mais expostas a esse tipo de problemas e começam a ter outro tipo de empatia com o trabalho de operações. Por outro lado, as pessoas de operações, nos casos extremos, muitas vezes passam o tempo todo como bombeiros, não é? Combater fogos. Aqui uma aplicação foi abaixo, ali a outra que está com a memória quase 100%, e andam ali de um lado para o outro. E não têm tempo sequer para pensar como é que podemos fazer as coisas de uma maneira melhor, como é que podemos monitorizar melhor, ter mais controle sobre o estado e a qualidade dos nossos sistemas. Portanto, eu acho que se ainda não estão a fazer este tipo de coisas na vossa organização, acho que é bom começar por aí. Obviamente haverá obstáculos a que isto possa ser feito, mas acho que é um bom começo. Por outro lado, há práticas que realmente precisam de ter suporte das pessoas mais de gestão, dos managers, conforme a empresa, mas há algumas que vou falar agora que realmente precisam disso. Uma coisa que também se tem visto é os gestores ouvem falar de DevOps e veem há uma coisa nova, está a trazer benefícios, há aqui N empresas que já estão a adotar DevOps e têm estes benefícios. E pensam que então o que precisam fazer é ir buscar pessoas lá fora novas que saibam DevOps e que venham ajudar-nos e explicar-nos e trazer-nos o que é DevOps. E aqui uma parte, porque há muita gente que está contra o termo DevOps Engineer ou usar DevOps no nome da posição, da função. Eu particularmente não me chateio muito, se ajuda a comunicação e ajuda as pessoas a perceberem do que é que estão a falar, porque estão a falar de pessoas que não só sabem a parte técnica e se preocupam com a automatização, mas também
percebem a importância de colaborar com as outras equipas, de estar abertos a feedback e de partilhar aquilo que vão aprendendo. Eu acho que não há problema usar este termo, do meu ponto de vista. Aquilo que me faz um bocadinho de aflição é o que eu estava a dizer, é ir buscar outras pessoas lá fora, sem perceber que se dentro da nossa organização já há problemas de falta de confiança nas equipas, falta de, como eu falei antes, de objetivos partilhados entre as várias equipas que estão envolvidas no processo de desenvolvimento e de entrada em produção. E quando há um problema, vai-se buscar os bodes expiatórios, os culpados. É preciso começar por aí, não é? As pessoas de fora, o que vai acontecer é que essas pessoas que venham de fora vão acabar por se moldar a este tipo de cultura, porque não vão ter a capacidade de alterar de um dia para o outro a maneira de como a organização trabalha, o tal perfil da organização. Okay, por isso, eu acho que esta é uma prática que há que ter cuidado. Obviamente, sim, as pessoas de fora trazem conhecimento e podem ajudar, mas não esperar que essas pessoas sejam tipo um messias que vai resolver tudo. Okay? E, infelizmente isso vê-se às vezes. Uma coisa que se pode fazer e que não será tão complicada é organizar um DevOps Days dentro da vossa empresa. Não sei se toda a gente já ouviu falar de DevOps Days. Quem é que já ouviu falar? São essencialmente conferências pequenas, 1 ou 2 dias. Isto começou em 2009 na Bélgica com o Patrick Devois, que foi a pessoa que definiu o termo DevOps. E então a ideia é, essas conferências, normalmente metade do tempo são apresentações e outra metade é open space. Então as pessoas discutem os problemas que têm, que soluções é que encontraram. E isto pode funcionar muito bem dentro de uma empresa. Obviamente depende do tamanho da empresa, o que é que se pode fazer. Mas, por exemplo, estou a pensar, por exemplo, em telecoms, muitas vezes, ou às vezes acontece haver uma equipa de produção para sistemas de billing, uma equipa de produção para sistemas de redes, outra equipa de produção para X. E depois a mesma coisa para o desenvolvimento. E muitas vezes essas equipas no dia a dia nem sequer têm tempo para estarem a falar umas com as outras e perceber que problemas é que as outras equipas têm e como é que resolveram. E tendo uma conferência interna, pode ser só um dia, pode ser meio-dia, o que é preciso é um bocadinho de investimento para organizar, tratar da logística e ter pessoas interessadas em partilhar. E permite juntar, só o facto de ter esse espaço mental, de estar a pensar em como é que se resolvem os problemas, que soluções é que outras equipas encontraram e as pessoas conhecerem-se melhor, isso já ajuda. E mesmo se estivermos a falar de uma empresa muito pequena, sei lá, 20, 30 pessoas, todos os vídeos das DevOps Days estão disponíveis online, gratuitamente no Vimeo. Ver que vídeos é que há, o que é que pode ser mais pertinente para a nossa realidade e se calhar ver um vídeo ou dois durante a hora do almoço e depois discutir, ok, o que é que podemos tirar daqui para a nossa realidade, o que é que podemos tentar experimentar e ver se nos ajuda. Okay? E depois os meetups, como o DevOps Porto, obviamente ouvir que é as experiências das outras pessoas e partilhar. E vai haver aqui um open space depois também, que é muito porreiro, para apresentarmos os nossos problemas e ver se outras pessoas tiveram também e o que é que fizeram. E pronto, espero que haja muitos DevOps Porto. Finalmente, uma outra prática, isto foi apresentado pela Target. A Target é uma cadeia nos Estados Unidos enorme. É tipo como se fosse um Lidl, mas com tudo, uma só comida e está por todo lado nos Estados Unidos. E o que eles fizeram? Fizeram um dojo. O que é isto? É fisicamente um espaço onde as equipas vão para lá, tipo serem uma espécie de incubadora, mas é para novas práticas, Continuous Delivery, DevOps, e o interessante é que essas equipas estão a trabalhar em projetos-chave, não estão a trabalhar naquele projeto piloto, se isto entrar em produção, fixe, se não entrar, não importa muito. Não, são projetos-chave que têm mesmo que entrar em produção. O que é que acontece depois? Tem muita gente a dar suporte, que são como um Agile Coach, mas neste caso para outras práticas, para Continuous Delivery e DevOps.
que dão um bocado de proteção, como ali as máscaras, a proteção às equipas para não cometerem erros e não irem por caminhos em que se vão perder muito tempo e que se vão despistar. Então, estão a adotar novas práticas, mas ao mesmo tempo têm esse suporte e essas defesas de outras pessoas já com mais experiência que já passaram por isso. Novamente, se for uma empresa pequena, isto não é possível, mas mesmo numa empresa pequena, se calhar há pessoas que são mais experientes, têm mais conhecimento, sei lá, alguém que é o expert em Puppet, por exemplo, é o Puppet Master. E qualquer alteração que é precisa, as pessoas vão e pedem a esta pessoa para fazer a alteração. E ele ou ela, se calhar, fazem em 5 minutos. O problema aí é que há esse bottleneck, essa é a única pessoa que sabe fazer aquilo. Então não há, o conhecimento não se está a espalhar. Essa pessoa, o que podem fazer, é essa pessoa, a partir de, durante um certo período, por exemplo, não implementa essas alterações. Simplesmente ajuda as outras pessoas na equipa. É sempre outra pessoa com menos conhecimento que vai fazer a alteração. E as duas, em conjunto, vai permitir que a pessoa mais experimentada passe conhecimento para a outra. E também estar aberta a novas maneiras, porque se calhar estavam sempre a fazer as mesmas coisas e se calhar outras maneiras melhores. Okay? Há aqui uma destas referências, eu acho que é bastante interessante, que é falar de staff liquidity, que é um bocado isso. É como é que garantimos que há conhecimento que está espalhado por todas as pessoas, nas equipas. Obviamente há sempre uns que são mais expert que outros, mas não ter esses bottlenecks, essas pessoas que são as únicas que sabem fazer aquilo, porque depois obviamente isso é um problema para acelerarmos, lá está, para reduzirmos o cycle time e para entregarmos as aplicações com mais rapidez e etc. E pronto, e voltando aos perfis das organizações, novamente é importante tentar mover-nos para a direita e estas práticas que eu estive a falar, ou algumas delas, conforme o contexto, são importantes porque ajudam realmente a organização a mover mais para uma cultura em que não blameless, em que não estamos sempre a procurar quem é que foi o culpado, mas sim, ok, o que é que aconteceu, o que é que podemos aprender sobre isso, e onde a colaboração já é um fato adquirido, nem sequer é preciso estar a falar o que é que tu dizes e falar com aquela equipa para perceber isto. Não, já automaticamente as pessoas tomam essa iniciativa. Mas lá, mais uma vez, se demora tempo, não se chega a uma empresa, a uma organização que tem a sua cultura já estabelecida e dizemos, ok, agora vamos ser DevOps. Começa pelas práticas, e como eu disse, bottom-up, top-down também, e vai-se melhorando até realmente chegarmos a conseguir alterar a maneira de trabalhar da organização e da empresa. E o último slide, vou só fazer mais um bocadinho de velocidade. Na InfoQ temos muitos artigos sobre esta parte da DevOps. Isto são e-mags, que são coleções de artigos relacionados. E o que nós tentei sempre fazer foi ir buscar muitos exemplos. Lá está. Como então depende tanto do contexto que não vale a pena estar a teorizar sobre o que é que funciona e o que é que não funciona. É mais importante, do meu ponto de vista, ok, a Nokia, o Spotify, o que é que eles fizeram, que problemas é que tinham e o que é que eles fizeram e funcionou ou não, o que é que aconteceu depois. E tentamos sempre procurar artigos nessa linha. Okay? E convido quem estiver interessado a ligar uma vista de olhos. Qualquer coisa, tenho aqui o meu e-mail, o meu Twitter, ou procurando por Manuel Paes. Estejam à vontade. Espero ver-vos, alguns de vocês, eventualmente no DevOps Lisbon também, quando estiverem por lá. E quem quiser partilhar e fazer alguma apresentação, estamos sempre abertos a novas propostas. E pronto, aqui com o DevOps Porto também, de certeza, vamos ver aqui umas sinergias e trocas de speakers. E pronto, obrigado por terem estado a ouvir-me. E qualquer pergunta, força. Temos tempo para algumas perguntas, portanto,
muito o Manuel à prova. Eu tenho uma pergunta, muitas vezes orientada no contexto de startups, onde as empresas têm relativamente poucos elementos, no máximo 30, ou às vezes 30, 20 são developers e 10 são funções relacionadas a marketing, etc. Muitas vezes, nestas startups, tudo que se faz é quase todos os developers são full stack developers, temos de ser quase saber um pouco de tudo e qualquer coisa que venha, nós estamos lá. Implementar isto leva-me a uma preocupação que é também a ver com que muitas vezes não há trabalho suficiente para JavaScript específico, ou Java, ou backend, frontend, whatever. Isto também leva a que esse problema se dê, ou seja, quando a equipa de desenvolvimento tem muito trabalho e DevOps, imaginamos que já tem muita estrutura de continuous delivery, deployment, etc., automatizado. O que é que acontece a essa equipa quando não existe mais trabalho? Tem que haver. Portanto, temos uma equipa cheia de trabalho e outra equipa com muito pouco trabalho. O que é que costuma fazer nesses casos? Mais ou menos está de acordo com o que estava a dizer ao início. Uma empresa dessa dimensão convém que as equipas tenham autonomia, tenham capacidade suficiente para poder tratar de todo esse tipo de tarefas, não é? Exatamente também por isso, e por isso é que também estava a falar no Staff Liquidity, que é toda a gente ter um mínimo de capacidade nas várias áreas. E no startup isso ainda é mais importante, para, como tu disseste bem, não haver pessoas que só fazem, eu só faço Puppet, ou eu só faço estas ferramentas. Se calhar estão paradas em certos períodos e depois quando aumentar a produção estão mais ocupadas, e aí acho que o mais importante é isso, é ver essa capacidade. E outra coisa muito importante é não haver bottlenecks, porque mesmo podes ter, se tiveres uma equipa que tem menos trabalho que a outra, mas mesmo assim podes ter pessoas nessa equipa que são as únicas que sabem fazer certas determinadas tarefas e podem passar 90% do tempo com pouco trabalho e depois 10% em que estão sobrecarregados e demoram muito mais tempo a dar a resposta aos pedidos. Principalmente, tipicamente, entradas em produção, coisa assim. Por isso é que é importante as equipas de desenvolvimento, neste caso uma equipe multifuncional, ter a capacidade de fazer entradas em produção, de monitorizar, mas obviamente esse processo demora também o seu tempo, não é? Se tu já tens, mesmo numa startup, pessoas que só fazem front-end, outras só fazem back-end, há aí é preciso tempo e esforço para elas começarem a adquirir outros conhecimentos. Acho que é por aí. Um exemplo, mais ou menos uma empresa com 20, 30 pessoas, e pela experiência que há empresas a implementar este sistema, que acho que é mais importante. Bottom-up ou top-down? 20 a 30 pessoas quase nem há top e o bottom, não é? Depende. Há uma coisa que também vemos às vezes, que é, mesmo com 30 pessoas, podes ter, estás a falar que vocês têm pessoas só de marketing e pessoas de produto. Se essas pessoas estão só focadas nisso, pode haver também problemas por... Ou seja, o Product Manager que está interessado em que haja mais features e que haja mais funcionalidade, tem que ter noção dos problemas de operações e de manutenção e que impacto é que isso tem na equipa de desenvolvimento. E lá está, mais uma vez, integrando tudo, esses requisitos operacionais também têm que fazer parte do backlog e das equipas de desenvolvimento, porque senão vai chegar a um momento em que a coisa não funciona. Portanto, é importante que essas pessoas, mesmo de produto, estejam dentro das equipas, tal como Scrum indica, mas que realmente até quase há casos em que empresas põem o Product Owner como também on-call, ou seja, se houver incidentes, essa pessoa também vai, no meio da noite, receber uma chamadinha e tem que olhar para o que é que se está a passar.
isso é um bocadinho extremo, mas sim, acho que se já tens uma hierarquia dentro de uma equipa de 30 pessoas, pode haver um problema e é preciso se alertar, e a parte da visualização é muito importante. Pode ser com ecrãs no escritório, e obviamente também educar as pessoas que não são tão técnicas o que é que aquilo quer dizer, porque é que o trabalho está aqui parado, porque a outra pessoa é a única que sabe fazer isto, ou o trabalho está aqui parado porque entretanto houve um incidente em produção e todas as fichas ficaram paradas porque fomos todos ver o que é que resolvemos o problema. Na tua experiência com as equipas, tens tido algum tipo de histórias de falhas na implementação das práticas e da própria cultura da DevOps? E se sim, que tipo de post-mortem é que poderíamos fazer sobre o dispositivo e isso? Sim, eu próprio já me aconteceu estar a tentar ajudar uma organização, mas se não ir passo a passo. Acho que isso foi uma das conclusões que eu cheguei, porque estávamos a pensar no ponto onde é que nós queríamos chegar, já com continuous delivery e com ambientes automatizados e coisas assim, e realmente aquilo estava tão longe da realidade naquele momento do cliente que foi contraproducente estar já a pensar nisso. É importante ir passo a passo e pensar o que é que dá mais benefício agora ao cliente. No caso de consultoria, mas mesmo em qualquer organização, o que é mais importante melhorar naquele momento? Acho que assim, embora seja um conselho assim um bocado genérico, eu acho que foi isso, perceber que, por isso é que eu estava sempre a repetir o contexto, que importa para uma organização, a outra se calhar não é tão importante. E há esses erros, e há erros às vezes de tentar forçar uma alteração, ou tentar forçar fazer coisas de certa maneira, e as outras pessoas não estão convencidas ainda, ou ainda não estão no estado em que percebem porque é que precisam daquilo, ou porque é que vão precisar daquilo. Obrigado. No mundo utópico, ideal, como é que visionas o caminho arbitrary do DevOps? Portanto, não tens qualquer utopia, tens exatamente tudo o que precisas idealmente. Como é que tu imaginas que acontece esse caminho entre o momento em que a equipa de desenvolvimento acabou por fazer um push e ele estar a sair para a produção também continua a ser o ideal? Sim, depende de cada organização, dos sistemas que tem. Obviamente gira muito à volta de automatizar, não é? Continuous delivery, teres um pipeline em que, fazendo um push das alterações, tens testes automatizados, tens a geração de ambiente automatizada e incorres os testes nesse ambiente que acabaste de criar, ou seja, só aí já estás a testar que as tuas ferramentas ou os scripts de provisioning, de geração de ambientes estão a funcionar, que os testes estão a correr e que a aplicação faça todos os testes, e depois podes eventualmente ter ou seja, podes ter vários ambientes, testes funcionais, depois testes de performance, sei lá, coisas também a nível de base de dados que seja preciso testar, embora isso é uma coisa que ainda está às vezes um bocadinho não se contempla dentro dos pipelines, mas também é importante ver se as alterações à base de dados estão a funcionar bem, etc. E depois a entrada em produção, idealmente também automatizada por scripts. Eventualmente podes ter uma aprovação manual, aí já depende, por exemplo, se calhar num banco precisas sempre ter uma aprovação manual, mas que isso seja só um passo de ir aos sistemas que já estão, aos testes que já foram executados e ver se está tudo bem e fazer um clique no botão. Ou seja, muitas vezes fala-se no one button deployment,
que é um bocado isso, é a partir do push da alteração por parte da equipa de desenvolvimento, estar tudo automatizado até entrar em produção, eventualmente com um clique de alguém que tenha capacidade de aprovar essa alteração e entrar em produção. Então parece-me bastante tangível esse caminho, não é assim tão abstrato quanto isso, tão lá ainda não estamos habituados a ele, ainda não, se calhar, o conhecemos. Eu começaria, se calhar, por fazer um manifesto de DevOps, já temos o manifesto do Agile, pensamos no manifesto de DevOps e torná-lo mais racional, menos tão abstrato. Sim, não sei se alguém já fez isso, acho eu, mas pronto, não foi uma coisa que tivesse... Há um artigo a dizer porque é que não há um manifesto. Sim. Alguém já leu, não me lembro. Mas não acha que deveria haver? Podia haver uma lista de ideais, mas isto está tão dependente da cultura e do contexto que não... Tipo, Eu espero que os americanos o façam, não é? por acaso até foi um belga. Sim, Mas... ele não quis pôr uma definição. Lá está. Mesmo na Wikipédia há várias definições de que é DevOps e todas são válidas e não há nenhuma que diga, ok, esta é mais que a outra. É como abrange tanta coisa. Há um acrónimo, uma sigla que é CAMS, que um americano, que é Cultura, Culture, Automation, Measurement and Sharing. Como os 4 pilares de DevOps. Mas lá está, há tanta coisa envolvida. Nós estivemos a falar no pipeline, é mais a parte de automatização, de ferramentas, mas depois há tudo o resto, a cultura, measurement, partilhar aquilo que vamos fazendo, vamos descobrindo. Mas sim, na parte técnica, há quem também defina DevOps olhando só mais para essa parte técnica, quer dizer, é reduzir o objetivo curto e grosso e que nos vai dar dinheiro, é reduzir o tempo que demora entre termos uma ideia que achamos que devemos colocar em produção, desde ter essa ideia até que essa ideia está mesmo concretizada em produção, a ser usada pelos clientes. E é uma definição também perfeitamente válida. Achas que essa é a parte mais fácil? A parte técnica? Não, porque para conseguir isso normalmente há muitos obstáculos entre as equipas, entre a ownership de certas partes do pipeline e depois as pessoas não querem, às vezes, ou acham que estão a ceder o poder e têm que sair da sua zona de conforto, trabalhar de outra maneira e normalmente aí isso é o mais difícil. O problema não é a tecnologia, não é? São as pessoas. Bem, temos tempo para mais uma pergunta. Parabéns pela apresentação. Foi muito bom. Eu tenho uma dúvida, eu tenho um problema com esta expressão DevOps, que é muito uma dúvida que é DevOps, eu acho que é um problema ser o encontro de dois grupos. Ou DevOps é o encontro de dois grupos, Dev e Ops, ou é a decomposição desses dois grupos? É que eu vejo sempre a descrição muito como sendo o encontro dos grupos, eles trabalham os dois juntos, os Devs e os Ops, bem, e juntos são todos amigos. Mas eu acho que isso está mal, eu acho que isto tem mais a ver com a dissolução, não é? Tem a ver com um grupo de gente que faz coisas. Não sei se isto faz algum sentido. Sim, sim, depende das organizações. Também é um bocadinho a origem do DevOps e de que as pessoas começaram o movimento, tinham os problemas que tinham, eram em organizações maiores em que muitas vezes as equipas de desenvolvimento nem sequer falavam com as de operações. Simplesmente entregavam software, ok, agora vocês põem isso em produção. Sim, desculpa, o meu contexto é o Epitrail, é no futuro. Sim, no passado, eu entendo porque é que chegamos lá, porque aquilo era de facto dois grupos que não falam uns com os outros. A questão é, no Epitrail, no futuro, daqui a 20 anos, não vamos ter dois grupos, isso não vai fazer sentido, ou vai? Eu acho que as equipas multifuncionais são a melhor maneira de realmente ser o desenvolvimento e a entrada em produção o mais rápido possível. E como tu dizes aí, não há tanto essa distinção. Mas também, como estava a dizer há bocado, tens tanta coisa que é preciso saber. Já um full stack developer já tem que saber tanta coisa e há tantas frameworks e é impossível toda a gente ter os
conhecimentos necessários para esse ownership completo. Mas, dentro de uma equipa multifuncional, consegues equilibrar de maneira a poder fazer isso. Mas, na realidade, há muitas organizações onde isso vai ser muito difícil. Mas, pronto, por isso é que nós também temos aquele tal site das topologias, porque realmente, vendo organizações diferentes, precisam de coisas diferentes. Mas, idealmente, sim, eu diria que sim. Há não sei se quem conhece a Prezi, que é era um site, é para fazer apresentações, sem ser com PowerPoint. É mais dinâmico, é tipo um canvas e depois as pessoas desenham e fazem movimentações no canvas e tal. Bem, é um produto para fazer apresentações de uma maneira diferente. E eles têm um modelo muito interessante em que eles começaram assim, tinham equipas multifuncionais. E cada equipa, embora aquilo fosse só um produto, eles conseguiram separar as features e cada equipa tinha a responsabilidade total. E depois, à medida que foram crescendo, foram vendo que aquilo não estava a escalar, como naquele exemplo que eu dei. Então, realmente foi mais útil. Eles criaram uma equipa de plataforma e depois têm pessoas de operações dentro de cada equipa de desenvolvimento, que faz a ponte também. E isso funcionou melhor para eles, e é mais eficiente. Portanto, depende muito. Eu diria que hoje em dia é muito importante as equipas de desenvolvimento de produto terem conhecimentos de operações, porque senão vamos com, ok, acaba aqui a minha parte, agora os outros pegam aqui e fazem o resto. E isso é onde vem muitos problemas. Não sei se respondi. Sim. Eu vi que havia aí mais perguntas. Obrigado, Manuel. Obrigado. Mais perguntas? Não vamos pô-las agora, mas o espaço para pôr perguntas e para continuar a esclarecer todas estas questões não termina aqui. Vamos ter um pequeno intervalo. Tem lá fora algumas coisas só para matar a fome ou para adoçar a boca. A ideia é fazer networking. O Manuel vai estar disponível, portanto, quem quiser, algumas pessoas que eu vi levantar as mãos podem já continuar. E depois, quando regressarmos, vamos fazer o Open Space. Algumas pessoas já sabem como funciona. Para quem não sabe, nós vamos ter 3 spots, que são 3 quadros que estão aqui, e vamos ter 3 slots de tempo, cada um de 15 minutos. Quando regressarmos, a ideia é cada um de vocês, ou pelo menos 9 de vocês, trazerem algo que gostavam de falar e virem aqui e colocarem, eu gostava de falar sobre este assunto. Falar não significa que vocês vão fazer uma talk, significa só que gostavam de falar desse assunto com outras pessoas. Porque querem partilhar uma experiência, porque querem pôr uma pergunta, porque querem esclarecer ainda melhor algo que na vossa mente não está direitinho e põem ali. E se calhar descobrem que a outra pessoa diz, eu também tinha um post-it também ao mesmo tema, vou juntar. E depois estes spots, que vamos ter 15 minutos, vamos deslocar para esses spots e falar um bocadinho sobre isso. Depois vou explicar quando nós estamos no intervalo mais operacional. O que queria agora é que pensassem quais são as coisas que gostavam de falar para quando regressarmos então deste break irmos aqui colocar. Uma coisa muito importante. Alguns de vocês registaram-se através do Meetup e outros através do Eventbrite. Eu no início já andei a fazer aí o check-in de alguns de vocês. Quem ainda não fez o check-in ou fez através do Meetup, por favor, à saída, falem ali com o Pedro, porque senão depois o vosso e-mail não está na nossa lista e depois no fim temos uma surpresa e se não tiver o e-mail, quem não tem e-mail não tem surpresa. Não está incluído na potencial surpresa. Portanto, se estiverem interessados, eu não posso dizer qual é a surpresa ainda, mas se estiverem interessados, pronto, à saída, por favor, passem ali ou quando regressarem ou durante o intervalo, voltem. Só a porta de estado é que está aberta, portanto tem mesmo de ser pelo... Só uma pergunta. Sim. Em relação aos temas mais relacionados com a Não, o que quiserem. Qualquer tema. Pode ser sobre Civil. Civil também pode ser. Pode. Desde que haja pessoas que queiram falar sobre Civil, é network, é extremamente interessante. Eu não tenho... Por acaso era para falar muito sobre muitas vezes e gostei de ter, por exemplo, proibido em cima de DevOps Engineer maior é startups que querem DevOps Engineer depois querem mas a sessão a falar
palavra e a falta de acordo agora devolve para alcançar. Não sei se estou sendo porque se já está a gravar? Já está a gravar? Está a trabalho, seja o que aparece por mim ou mesmo que eu veja procurar, muitas vezes é isso. Pensar um bocadinho. Obrigado. Posso falar 10 minutos? Pronto. Eu tenho Posso ser perfeito? Continua, mas vai estar lá fora que já pode ver uma coisinha, comer uma coisinha. É mais esta parte E outro lado, já mudou. Lisboa é feito de Lisboa, então há já. Lá está, chegou àquilo que tem, que era demasiadas pessoas tinhas a equipe, tinhas aquela coisa que toda a gente faz tudo, uma raça com um gajo que faz mais qualquer coisa. Chegou-se a esse momento com o CEO player, sou bem, projeto, a razão isso tem que ser não. Os dados têm que estar não. E chegaram ali, ou seja, do nosso lado tem, entretanto, houve uma decisão da direção, não sei se quantas são, mas há um CEO que estamos de volta, ou seja, eu do lado tenho o board a prestar, a apoiar a Europa, a direção da Europa, foi criada a equipe. Eles tinham até agora operações, que eram dois, um era dev, passou para operações, não havia ali a separação clara. Contratou-se o chefe das operações, ou o chefe de espanhol, já podia neste dia das empresas, e ele entrou ao mês antes que eu. Eu entrei um mês a seguir, estávamos os dois, somos juntos, sem percebermos ainda muito o contexto. Entretanto, os que eram das operações ficou um, e esses não sai. Obviamente, já não se identificava, o modelo que. Sim. E agora estão a descobrir coisas como aconteceu exatamente isso. Ou seja, havia tanto medo que os devs chegavam ali a teste e ou seja, chegavam ali e depois sabiam o que aconteceu com as em produção, mas não eram eles. Isto porquê? Porque os gajos das operações, deles como saiu, eram gajos que dominavam tudo e corrigia on the fly, não resolvia, percebe? Sem ser tudo. Mas é atropelado. Não. Estou? Ok. Boa tarde. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Sr. Miguel. Afinal, temos um mês. Lá, tudo bem. Eu não tinha visto. Eu já sabia que ainda este não foi. Sim, meu pai. Nós queremos passar o mais rápido possível. Sem problema. E para nós definir o guião. A ideia é depois disparar um mail muito simples a dizer diga uma coisa, amanhã aqui a partir de que horas é que está a chegar? Vocês já estão Nós somos esses. Pronto, mas foi
Não, tenta ser. Vai estar no meu tempo. Algumas reuniões logo às 9h30, se não começarem até às 9h30 mesmo, ainda consigo atender antes. Se não, eu depois ficamos lá ao contacto e eu volto a minha vaga e depois durante a manhã tento ligar. O meu pai foi internado para uma operação programada. Não, está bem. Depois. Não. Depois que o Louro. E eu essa hora ainda devo estar. Isto é uma equipa de grande. Vamos ter